Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 34. No vídeo 26, nós começamos uma série falando da família e dos desafios da convivência. Mas essa série foi intercalada com outra série falando da pandemia. Hoje eu quero retomar o tema família, os desafios, os grandes desafios da convivência, falando dos parentes serpentes, ou então dos obsessores encarnados na forma de parentes. Eu acho que quem tem família tem problemas de relacionamento com um ou com o outro, porque as pessoas são diferentes, as pessoas infelizmente não são como a gente gostaria que elas fossem, e uma hora ou outra a gente se depara com aquele parente difícil, com aquele relacionamento que exige de nós uma dose extra de paciência e de tolerância. Então, o que os espíritos dizem? Como podemos avaliar essas situações de relacionamentos familiares sob a ótica espírita e como os espíritos podem nos ajudar? Olha, eu acho que a primeira coisa que os espíritos nos ensinam e que é uma grande ajuda para a gente é a gente entender que o espírito não nasce agora e não vai morrer agora também, que não nasce aqui e não morre aqui. Ou seja, a encarnação é apenas um capítulo na trajetória do espírito. Então, temos que nos lembrar que todos nós trazemos uma bagagem grande de vivências, de tendências e de condicionamentos do espírito. Então somos todos espíritos travando lutas internas, grandes batalhas internas para nos superarmos, para progredirmos, trazendo a nossa cota de dores, a nossa cota de provas e de débitos a serem quitados. Então, cada espírito tem um nível, está num estágio diferente de adiantamento, um estágio diferente de compreensão das verdades cristãs, da evolução moral. E então, a gente entendendo que cada um tem a sua trajetória, que não estamos todos no mesmo nível de progresso, respeitando assim as limitações e as diferenças. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que os espíritos ensinam e que nos ajuda muito é entendermos, como dizia Chico, que na encarnação ninguém erra de endereço. Então, se estamos aqui encarnados, o nosso desafio é conviver com os nossos familiares. Se estamos encarnados naquela família, ninguém erra de endereço, é para construirmos bases de amor em cima das bases de ódio que podemos ter trazido de outras encarnações. Então Deus coloca as pessoas unidas numa mesma família para que se ajudem, se perdoem, se entendam, superem suas diferenças e nos brinda com o esquecimento do passado. Isso é um presente de Deus, porque a gente não sabe quem fez o que para quem. A gente começa do zero, tendo a possibilidade de construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos de amor, mesmo que a gente sinta uma pontinha ali de diferença com A, com B ou com C. Às vezes a gente fala, ai, meu santo não bate com dele. Às vezes não bate mesmo, mas o desafio está aí. O desafio é da tolerância. Então, pode ser que numa mesma família, aqueles com os quais a gente não se acerta muito bem, pode ser que tenha sido nosso inimigo em vida passada, mas isso não interessa. Estamos aqui numa mesma família nessa vida para esquecer o passado, para perdoar, para superar e para construir uma coisa boa em cima de uma coisa que já foi ruim. Então, nesse sentido, o ensinamento dos espíritos também nos ajuda muito. Outra coisa que nos ajuda muito é, como eu disse, entender que todo mundo tem o seu livre-arbítrio. E a gente não pode viver a vida do outro, como a gente também não pode dizer para o outro o que o outro tem que fazer da vida. A gente quer aconselhar, a gente quer orientar, a gente não gosta de ver ninguém sofrer, a gente não gosta. Mas a gente tem que aceitar que as pessoas têm direito a seu livre-arbítrio. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, imagine nós como devemos respeitar o livre-arbítrio dos outros. E quando realmente a tolerância nos falta, a gente tem que lembrar
o quanto os espíritos superiores que estão ao nosso lado, quanto nos toleram, o quanto nos ajudam, porque a gente também erra, a gente erra o tempo todo. E eles estão com imensa bondade, com heróica bondade, como eu disse no vídeo passado, estão ao nosso lado, nos orientando, não nos falta o amor. Então, nós também podemos ser luzes na vida desses nossos irmãos que estão ainda vivendo nas trevas, digamos assim, porque às vezes estão ali sofrendo com vícios e não conseguem se libertar de tendências inferiores e buscando a felicidade, mas entre erros e acertos, mas muitos erros e poucos acertos, então encarnações difíceis, provas difíceis, e às vezes a gente pensa, puxa, mas fulano não se ajuda também. A gente tem que entender que ele está fazendo dentro das forças dele, né? No limite de suas forças, de sua compreensão, e que a gente pode contribuir. Mas a primeira coisa, e aí vem o quarto ponto que eu queria falar, que eu acho que a doutrina nos ajuda muito, é que a gente tem que corrigir a si mesmo em primeiro lugar. Em vez de mudar o outro, a gente tem que mudar a nós mesmos. Porque se o outro tem livre-arbítrio, e a gente não pode viver a vida do outro, e a gente pode falar o que eles têm que fazer, mas eles não obedecem, então a gente tem que mudar a gente em primeiro lugar. A gente tem que mudar a gente em primeiro lugar. Então, olha, não nascemos aqui, não vamos acabar aqui. Então, a história é, cada um traz a sua bagagem de provas, de débitos, de tendências, e cada um está nas suas lutas, nas suas batalhas internas para vencer. Temos que respeitar isso. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio, não podemos interferir nisso. Temos o esquecimento do passado, e no esquecimento do passado nós só temos uma certeza só. Se estamos juntos é porque temos que nos acertar. Essa é a certeza que podemos ter. E o quarto, a primeira coisa a fazer é mudar a nós mesmos, se não podemos mudar o outro. Mas podemos intervir, podemos induzir o outro à mudança através do nosso exemplo. Então, sejamos nós luzes, assim como os espíritos superiores são luzes para nós. Então, através do nosso exemplo, também da palavra, da orientação, mas nunca pela imposição, ou pela insatisfação, ou pela revolta, ou pela não aceitação de que fulano não é do jeito que a gente gostaria que fosse, ou dos desgostos que fulano causa na nossa vida, da forma como nos faz infelizes, da forma como agem, o nosso descontentamento, a nossa falta de esperança. É isso, a primeira coisa que a gente tem que combater, a gente tem que corrigir nós mesmos. Trabalhar a nossa tolerância, trabalhar a nossa aceitação, a trabalhar o fato de trabalhar a certeza dentro de nós de que as pessoas têm livre-arbítrio e têm direito ao livre-arbítrio, porque Deus deu o livre-arbítrio para todos. E temos que respeitar isso e ver, não ficarmos passivos, não. Respeitar o livre-arbítrio é saber que o outro tem cabeça própria, vai escrever a sua própria história, cada um carrega a sua própria cruz, e a gente pode ser luz na vida deles através do bom exemplo, da orientação, da tolerância, da bondade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da paciência, da caridade material, da caridade moral. E para construirmos em nós essa força, para transmitirmos tudo isso em meio às adversidades de um relacionamento difícil, para construirmos em nós toda essa força, o nosso alicerce tem que ser o Evangelho. Então, a leitura do Evangelho vai nos dar as bases morais para a gente poder persistir no bom caminho, e a tolerância que precisamos ter, a aceitação. A gente tem que combater em nós a revolta, em primeiro lugar. A gente tem que aceitar que infelizmente o outro não é do jeito que a gente gostaria que fosse. E fazer o nosso melhor para sermos luz na vida daqueles que estão ali sofrendo, escorregando, caindo, batendo cabeça, tentando levantar e errando, aprendendo e evoluindo de uma maneira difícil, de uma maneira dolorosa. A gente tem que testemunhar isso, mas não piorar a situação. Nos
solidarizando, ajudando dentro das nossas forças, e quando as forças nos falham, nos faltam, onde a gente vai buscar mais? Na oração. Então, se você está passando por problemas assim, que tem um obsessorzinho querido encarnado na forma de parente, você tem que entender que a oração tem poder, e tem um poder enorme. A oração tem um poder enorme. Então faça a sua parte, tente ser luz, pegue forças para você na oração, para você resistir, para você suportar, para você vencer essa prova dessa convivência difícil, desgastante, doída, sofrida. Então pegue forças na oração, mas você também deixe um pouquinho na mão de Deus, na mão dos Espíritos. Entregue para eles, fala, façam por favor por mim, olhem por fulano, olhem por fulana, orientem, socorram. Então, a oração tem muito poder, muito poder. Então você deve recorrer à oração para se fortalecer e para deixar uma parte do trabalho nas mãos deles, porque eles trabalham por nós, eles nos ajudam. Então vamos orar por aqueles com que nós nos antagonizamos na vida presente, para a gente poder zerar e não ter que levar essa história para uma outra encarnação. Já pensou estender para mais uma encarnação? Não dá, né? Vamos resolver aqui. Acerta-te com teu próximo enquanto estás a caminho. Conselho de Jesus. Então o Espiritismo nos ajuda com essas 4 noçõezinhas que eu falei. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês antes de encerrar, que eu ouvi uma frase ontem linda de uma moça que se despediu do pai, que desencarnou por obra da Covid. E ela fez uma declaração linda para o pai. E ela disse que o abraço do pai era macio. Eu achei tão linda essa frase. E ela disse, os meus medos tinham medo do abraço dele. Olha que coisa linda. Os meus medos tinham medo do abraço do meu pai. Sejamos nós esse abraço. Sejamos nós o abraço que afugenta o medo dos nossos espíritos obsessores encarnados que precisam de nós, que precisam do nosso amor, da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa misericórdia, da nossa compaixão, e que, sem saber, estão nos impulsionando para que a gente seja melhor e que a gente coloque em prática, no dia a dia, cotidianamente, os conceitos trazidos por Jesus. Então, olha que lição que eles estão nos dando. Não é fácil, mas é um baita de um progresso, né? Vamos ser o abraço que afugenta os medos, que possam dizer da gente, os meus medos tinham medo do abraço dele. Fiquem com Deus, que Jesus nos inspire e nos abençoe, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!